Este episódio apresenta conteúdo sensível e deve ser ouvido com cautela. Olá, sejam todas as pessoas muito bem-vindas ao nosso videocast NEG Convida. O NEG é o Núcleo de Estudos de Gênero do INSPER. Eu sou a professora Bruna Arruda, professora da Engenharia e também integrante do NEG. E juntamente com a professora Mariana Chies, vamos apresentar essa segunda temporada. Pois é, Bruna, hoje a gente vai dar início, então, à segunda temporada, chamada Segurança e Sistema de Justiça. Eu sou a professora Mariana Chies, professora de Direito aqui do INSPER e também integrante do NEG. E para quem não conhece o NEG é um núcleo de estudos de gênero do INSPER que fica no CGPP. O CGPP é o Centro de Gestão e Políticas Públicas, que é coordenado pelo Marcelo Marquezini. O NEG ele foi criado no ano de 2024, tendo como objetivo contribuir para a promoção da equidade de gênero por meio da produção do conhecimento, do desenvolvimento de projetos de extensão e do fortalecimento de redes em diferentes áreas de atuação. O NEG é coordenado pela professora Ana Diniz, eu, professora Mari, também fazemos parte do NEG, e a professora Graziela Tonin e a professora Juliana Miranda também compõem o NEG. Muito bem, e hoje o NEG convida para o nosso primeiro episódio da segunda temporada a querida Samira Bueno, uma grande referência na área da segurança pública, especialmente para quem estuda baseado em evidências, né, esse tema. Nesse primeiro episódio, Samira, a gente quer conversar um pouco contigo sobre gênero e segurança pública, para entender duas coisas específicas, tanto do ponto de vista da construção de masculinidades hegemônicas nas instituições responsáveis pela segurança pública, pensando aqui as polícias, tanto do ponto de vista dos últimos dados que vocês disponibilizaram tanto pelo Atlas quanto pelo Anuário. Para quem não sabe, quem faz esses levantamentos, dos números da segurança pública é o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que a Samira Bueno é a diretora executiva. Muito bem. Muito bem, então vamos convidar a Samira Bueno para se apresentar, dar boas-vindas para todas as pessoas que estão nos acompanhando e contar um pouquinho da sua trajetória, Samira. Obrigada, Bruna, Mari. Estou muito feliz de estar aqui, agradeço ao NEG pelo convite, as demais professoras que coordenam o projeto. E, enfim, fico fascinada com uma proposta como essa, né? Da gente conseguir falar sobre temas tão importantes e tão difíceis, mas furando a bolha, né? Tentando acessar públicos que não são aqueles que necessariamente estão muito mobilizados para essas pautas. Agora, você pediu para falar da minha trajetória, né? Vamos lá. Bom, eu não sou do direito, eu não sou da engenharia, eu sou formada em ciências sociais pela Universidade de São Paulo e no mestrado e no doutorado eu fui fazer minha pós na área de políticas públicas. Então eu fiz mestrado e doutorado na FGV, em administração pública, porque eu já estava trabalhando no Fórum Brasileiro de Segurança, eu comecei no Fórum há 16 anos como estagiária. Então eu literalmente passei por todos os cargos. E eu tinha essa experiência, né, de ter feito a graduação em ciências sociais, mas queria algo um pouco mais mão na massa, de entender um pouco melhor. Eu já estava trabalhando, então, numa ONG, com política pública de segurança, e eu queria algo que fosse mais nessa linha, e aí o meu mestrado foi por aí. E acho que foi uma escolha acertada, não é, acho que a escolha mais óbvia, quando a gente olha para esse campo, que é um campo ainda, né, formado por muita gente ou da sociologia, ou do direito, mas me parece que essa multidisciplinariedade que o campo da administração pública pode trazer ajuda nessa construção do saber, né? Que a gente, inclusive, está fazendo aqui. Muito bom, Samira. Então, ouvindo você, eu sei que você tem muita coisa para compartilhar aqui com a gente hoje, especialmente em razão da sua trajetória acadêmica, quanto à sua atuação profissional há anos no Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E, para começar, então, por que você acha que não devemos deixar de falar de gênero quando falamos do sistema de segurança pública? Bruna, acho que você traz uma das questões mais fundamentais que cercam o debate sobre essa área. Primeiro porque, historicamente, o debate sobre segurança pública não incluía gênero. Quem fazia o debate sobre gênero era o movimento feminista, o movimento de mulheres, né? As teóricas feministas que estavam fazendo essa disputa dentro da universidade também no debate público, mas não necessariamente falando de segurança pública. Então, segurança pública, historicamente, foi um campo dominado por homens. E quando a gente fala sobre gênero, e quando a gente fala, por exemplo, sobre uma violência baseada em gênero contra meninas, mulheres e a população LGBT, é muito comum, e aí eu falo
pela minha experiência com a produção do anuário, quando a gente divulga, por exemplo, estatística de feminicídio, a gente começa a ter ligações, às vezes aparecem uns malucos na porta do escritório para reclamar que a gente está divulgando essas estatísticas. É curioso como esse é o único tema que gera essa reação assim, né, tão passional por parte de um determinado público. Porque, afinal, a maior parte das vítimas da violência no Brasil são homens. E isso é verdade. Quando a gente olha os mais de 50 mil assassinatos por ano, 90% das vítimas são homens, né? Os outros 10% são mulheres. Mas a gente está falando de homens matando homens, de homens matando mulheres, a gente está falando de homens violando mulheres, abusando de crianças, agredindo idosos. Então, se a gente não falar sobre gênero e masculinidades e sobre qual tipo de masculinidade isso está forjado, a gente não consegue entender por que essa violência se mantém e se sustenta em padrões tão elevados. Estou há 16 anos como um pouco como mensageira do apocalipse. Eu fico me sentindo assim, mensageira do apocalipse, toda vez que a gente divulga o Atlas da Violência, o anuário, porque a gente está sempre falando, cresce violência contra crianças, cresce violência contra a mulher, e aí as poucas reduções que a gente tem, a gente nem sabe se foi política pública que provocou, ou se foi algum fator externo ou acordo entre grupos criminosos. Mas se a gente quer entender facção, a gente precisa entender como é que essas masculinidades operam. Se a gente quer olhar para a violência contra crianças, a gente precisa olhar como é que essas masculinidades operam contra mulheres também. Então, eu diria que esse é um tema crucial, mas que, por algum motivo, ficou dissociado por muito tempo do debate, talvez até por falta de estatísticas, né? Quando a gente não tem um número para mostrar que os autores são homens, fica muito difícil a gente trazer essa reflexão. Samira, tu quer nos explicar, de repente, qual é a diferença do anuário pro Atlas? Sim, claro. Bom, o Atlas da Violência é uma parceria que a gente tem com o IPEA, que é todo produzido com base nos dados da saúde. Então, são os dados de mortes, são os dados do Sistema de Informação de Mortalidade do Ministério da Saúde, as mortes por agressão, e os dados de agressões do SINAM, o Sistema de Notificação de Agravos. Já o anuário, que é uma publicação mais antiga, a gente produz especialmente com os registros policiais. Então, com a Lei de Acesso à Informação, a gente coleta junto às polícias civis, polícias militares, secretarias de segurança pública, ministérios públicos, tribunais de justiça, informações tanto relacionadas a registros de crimes, acionamentos no número de emergência da Polícia Militar, 190, medidas protetivas de urgência, quantas o Tribunal de Justiça concede ou não. Então, eu diria que são duas publicações que se complementam. A gente tem um retrato do ponto de vista mais epidemiológico, que são os dados da saúde, e a gente tem um retrato com os dados de segurança e justiça, que nos ajudam a olhar para outros fenômenos, porque na saúde, por exemplo, não importa a autoria. Da perspectiva da saúde, ela é epidemiológica. Mas quando a gente está falando do sistema de segurança pública, importa a gente saber se aquela pessoa morreu por conta de um latrocínio, que é um roubo seguido de morte, um homicídio comum ou um feminicídio. Porque são estratégias completamente diferentes do ponto de vista de políticas públicas que precisam ser mobilizadas para você enfrentar cada um desses desafios. Então, enquanto os dados da saúde nos permitem olhar um pouco mais para as vítimas, né? Então, orientação sexual e identidade de gênero são campos que a gente não tem nos BOs, mas a gente consegue olhar essa violência através dos dados da saúde. Por outro lado, os dados da segurança também nos trazem informações importantes para a gente pensar que, no final das contas, tudo isso que a gente está fazendo é produzir bons diagnósticos e evidências para que isso subsidie a formulação de política pública, né? A gente quer mudar essa realidade. E é um trabalho hercúleo, né, que é um think tank que está fazendo, porque a gente não tem dados públicos sobre isso. A gente não tem dados públicos. O Ministério da Justiça começou a divulgar muito recentemente, só em 2023, algumas informações no Sinesp, que é o Sistema Nacional de Estatística e Segurança Pública, mas ainda é um número bem reduzido de variáveis e muitas vezes sem os microdados. Então, no anuário, a gente trabalha com mais de 120 fontes de informação, para vocês terem uma ideia. Mas é isso, é um trabalho hercúleo, porque a gente vai lá e pede para a Secretaria de Segurança Pública do Pará todos os boletins de ocorrência de maus tratos contra crianças. A gente vai fazer a mesma coisa com a Amazônia, fazer a mesma coisa com São Paulo. E depois a gente tem que receber todo esse volume de informações e transformar isso em bases de dados e informações que sejam comparáveis e analisar esses padrões e tentar dar algum significado para elas, né? Contar que eu acho que é isso que é o grande desafio, né? Que história a gente está contando? A gente está produzindo todos esses dados para contar uma história sobre como a violência e o crime impactam no cenário brasileiro. Então, são os números que vão traduzir essa mensagem, que é explicar o que está acontecendo.
Acho que a gente vai falar de número mais pra frente, que a gente tem alguns pra te perguntar, mas eu queria de novo te agradecer por estar aqui. Eu sei como a tua agenda é corrida, eu sei que foi uma longa viagem pra estar aqui hoje, e é uma honra de verdade te ter aqui com a gente. Eu acompanho teu trabalho há bastante tempo, né? Acho que a gente tá ficando velha, isso é muito, né, ruim. Eu fiquei lembrando, Bruna, que teve uma vez a gente escreveu a tese juntas, assim, no mesmo período, né? A gente fez doutorado meio juntos, eu já morava em São Paulo, e teve uma vez, vamos escrever juntas mesmo, no mesmo lugar. Eu fui pra casa da Samira, a gente passou uma noite, cada uma escrevendo sua tese, não tinha nada a ver uma com a outra, mas só pra ficar juntas, assim. E eu sei... muito solitário, né? É muito solitário, gente. Fazer tese é muito solitário. É muito solitário. E eu sei como foi desafiador, né, o teu tema de doutorado, né? Justamente porque ele trata da persistência e da legitimação da letalidade nas ações da Polícia Militar aqui em São Paulo. Eu queria te ouvir um pouco sobre a relação entre masculinidade e o dia a dia dos policiais no Brasil, na tua visão, né? Como é que os valores ligados à ideia do homem forte, como controle, força física e autoridade, moldam as rotinas policiais, o uso da força, a hierarquia interna e até a dificuldade de aceitar a presença de mulheres, né, nessas corporações, ou mesmo práticas mais abertas ao diálogo e à prevenção. E como tudo isso, né, a gente está aproveitando que a Samira está aqui, como tudo isso se cruza com questões de raça e classe, por exemplo. Tu vê caminhos para a gente mudar esse modelo de policiamento que a gente tem e construir uma atuação policial mais voltada ao cuidado e à escuta, por exemplo? Vamos lá. Bom, eu ainda continuo como otimista e eu quero acreditar que sim, né? Porque eu fui estudar políticas públicas, então a gente precisa acreditar que a gente consegue mudar essa realidade. Mas vamos lá, vamos falar um pouco então do meu trabalho na minha tese de doutorado. E sim, a gente tá ficando velha. Eu defendi a tese em 2018. Nossa, passa rápido, né, Samira? Passa rápido. Não, e é interessante vocês trazerem essa reflexão como... aqui para esse tema, porque naquele momento eu não tinha uma reflexão sobre gênero estruturada, eu não estava pensando nisso. Meu tema era o uso da força, eu trabalhava com polícia já há muitos anos e queria estudar violência policial. Minha dissertação de mestrado tinha sido sobre violência policial em São Paulo, e no doutorado eu segui mais ou menos com o mesmo tema. Então, eu não tinha necessariamente uma reflexão sobre gênero, sobre masculinidade formulada naquele momento. Inclusive, é uma coisa até que eu preciso revisitar a minha tese, que é aquela história, né? Depois que termina a tese, eu nunca mais quis mexer. Tipo, eu não publiquei, ela ficou lá, tá lá na internet, quem quiser pega. Eu fui na tua defesa, agora que eu me lembrei. O PSP tava na Paulo Sérgio Pinheiro. Oi? O Paulo Sérgio Pinheiro tava na tua banca. Eu fui ver a tua banca. Paulo Sérgio Pinheiro tava na minha banca. Uma banca de 5 horas. Longuíssima. Mas então, foi uma banca muito legal, uma banca muito generosa. Mas, basicamente, eu já vinha estudando isso no mestrado e o que sempre me mobilizou, inclusive, em termos de ativismo, foi a questão da violência policial, né? Ela sempre ser tão direcionada para um determinado CEP, para uma determinada cor, para um determinado gênero. Como isso vai sendo formatado em diferentes partes do Brasil, todas com um padrão muito similar, e mesmo com avanços democráticos, 40 anos de democracia, a gente ainda está lidando com isso, né? Falando de coisas que a gente... Pô, os do Paulo Sérgio Pinheiro, nos anos 80, falavam isso, né? Então, você lê um texto dele hoje, você fala, o que mudou? Né? Quando a gente vê um policial arremessando um jovem de cima da ponte. Você fica... Bom, tem muita coisa para fazer ainda, né? E... a minha ideia era conversar com os policiais sentenciados por homicídio, né? Que costumavam ser chamados dos matadores, porque eram os que acabavam sendo presos, que necessariamente tem um certo viés, porque eu tô falando com aquele policial que foi condenado por um homicídio doloso, mas era o máximo que eu ia conseguir chegar, né? Me aproximar desse objeto que bom, vamos entender o que passa na cabeça desse policial, né? Por que ele toma essas decisões? Por que essas escolhas de apertar o gatilho ou não? Porque ele tem a opção de não apertar o gatilho, né? Em uma situação de confronto, talvez ele não tenha, e ele tenha que defender a si mesmo ou a um terceiro. Mas a gente sabe que boa parte dessas ocorrências são ocorrências completamente desproporcionais, em que a polícia faz uso excessivo da força e mata porque acha que tem que matar mesmo, né? Mata porque entende que é legítimo. E, de algum modo, isso é legitimado pela sociedade, né? No ano que eu defendo a minha tese, o Jair Bolsonaro é eleito, né, com o jargão do bandido bom é bandido morto. Então, tem uma legitimação social. Mas eu queria entender por parte desses policiais o que eles diziam sobre isso. E aí foi uma experiência muito interessante, porque aí eu ia para o presídio militar e aí, né, quando é que começa a vir a coisa de gênero, né? Quando você entra dentro de um presídio militar e só tem homem preso. Aí, bom,
não é como se São Paulo não tivesse policiais femininas, porque São Paulo é um dos lugares que não tem teto para ingresso de mulheres dentro das polícias, né? Então tem bastante policial militar. Mas, enfim, mulheres não são presas porque mulheres não estão ali cometendo esses crimes. E aí tá, então eu vou entender quem são esses policiais que estão cumprindo pena. Tem um tanto ali que tá por corrupção, caso de envolvimento com crime, e 1/3 cumprindo pena por homicídio. Aí minha primeira descoberta, né? 1 em cada 4 dos meus entrevistados, e a condição que o juiz militar tinha dado pra eu fazer essas entrevistas é que os presos topassem falar comigo. Então, eles tinham que estar ali a fim de conversar. Então, eu ia lá, apresentava minha pesquisa, olha, vim aqui, quero entender um pouco da rotina de vocês, por que vocês acabaram aqui, né? Se eu tô falando com sentenciados por homicídio, o que aconteceu que vocês acabaram aqui? E uma coisa que eu escutava muito era, você vai chegar lá, todo mundo vai dizer que é coitadinho, que é inocente, que isso, que aquilo. Muita gente falava isso pra mim, me aconselhando sobre, né, como conduzir as entrevistas. E a primeira conclusão que eu cheguei é, ninguém aqui diz que é inocente. Todo mundo banca o que fez. Primeira coisa é um reconhecimento de que matei mesmo. Inclusive, só fui condenado por 1 morte, 2, mas matei 16. Então, a primeira coisa eram policiais com um histórico de muitas mortes. 1 em cada 4 estavam lá por conta de feminicídios. E aí eu lembro que quando o diretor do presídio me falou isso, olha, 1 em cada 4 sentenciados por homicídio estão por feminicídios, por matarem companheiras, normalmente. A minha primeira reação foi, com exceção, não quero falar. Porque não me interessa, né? Eu tava olhando pra essa criminalidade urbana. Por que o policial mata o pobre, jovem, favelado? Não importa ele matar a companheira. Só que os primeiros que quiseram falar comigo eram os feminicidas. Minhas 3 primeiras entrevistas foram feminicidas. E aí é uma coisa curiosa, né? Todos os feminicidas tinham ocorrências de resistência seguida de morte, né? Que era a forma como se falava sobre uma ocorrência em que o policial matou alguém e ele vai justificar que isso foi uma ação com legitimidade, que ele não tinha outra opção. Então, esse BO, ele não é um BO comum de homicídio, ele é um BO em que você já pressupõe que a vítima do homicídio é o réu, né? Então, é o autor de uma determinada agressão contra o policial, e o policial só fez o uso da força letal para se proteger. Então, ele é inocente desde o momento do registro. E todos esses já tinham uma experiência com a morte, digamos assim. Todos que tinham matado as companheiras. E aí, quando eu fui conversando com eles, e aí eu voltava, né, era uma coisa meio complexa, porque tinha que ser nos horários do presídio, então eu podia conversar com eles das 10 ao meio-dia, depois só das 2 às 4, e eu queria conversar mais de uma vez com cada um. Bom, pra tese, se eu não me engano, eu conversei com 16, depois que eu terminei a tese, eu voltei e conversei com outros 15. E eu nunca fiz nada com essas entrevistas, diga-se de passagem. Peguei perfis diferentes, 1 ano depois, mas no final das contas eu conversei com mais de 30. E assim, acho que a grande conclusão da minha tese o matar é uma forma prática de solucionar problemas do dia a dia de trabalho. Ponto. Por mais que tenha uma questão ideológica que está o tempo todo ali, assim, circundando esse debate, né, que a gente fala, isso está sendo legitimado o tempo todo, o fato é que apertar o gatilho é uma decisão muito pragmática num contexto em que eu entendo que isso vai resolver um problema de trabalho. Eu tô tirando uma frutinha ruim daqui, eu tô tirando esse moleque que ele pode não ser um criminoso, eu reconheço que talvez ele ainda não seja, mas tá tudo bem, porque ele vai ser. Olha onde ele tá crescendo, né? Então, tem um certo, inclusive, determinismo, porque muitos admitem que não era uma pessoa que estava envolvida numa ocorrência, que estava cometendo um crime, mas se ela estava num contexto de uma comunidade muito pobre, que tem domínio do crime organizado, e aí no caso de São Paulo, né, a gente está falando praticamente, né, o estado inteiro, sob o monopólio do PCC, do primeiro comando da capital, e com essa, enfim, e circundando ali o mercado da droga, então o consumo de droga está muito associado a essa criminalização dessa molecada. Então eles vão lá e eles resolvem, e eles matam, e tá tudo bem. E eles voltam para casa e a vida segue. E como isso faz parte de uma doutrina que está muito enraizada nessa lógica de uma organização hiper hierárquica, militarizada, masculinizada, faz muito parte de unidades como, né, vem da rota isso, mas hoje os BAEPs e as forças táticas
São esses batalhões em que os policiais normalmente usam, eles usam um capzinho, usam um braçal, e aportam um armamento mais longo. Então, quando você vê uma viatura, normalmente são esses batalhões. Todos os meus entrevistados, os mais de 30, tinham passado por esses batalhões. Em que você tem uma doutrina muito específica. Então, você faz um estágio para ser aceito num batalhão como esse. Depois do seu estágio, se você é aceito por todo o grupo, você vai ser batizado. Você tem um padrinho de braçal. E aí você não é mais um policial comum. Você é um policial de rota. Você é um policial de BAEP. Então, isso forja a sua identidade. Então, você é um policial 24 horas. Você é aquele homem que não pode jamais ser fraco, que está sempre atento a qualquer tipo de ameaça. Quase como um super-herói, né? Então, assim, você tira esse homem daquela função de trabalhador e você diz, olha, agora você é um super-herói e você tem que estar acima disso tudo porque você está acima do bem e do mal. Então, quando você vai forjando essa identidade e esse cara vai avançando, crescendo dentro da corporação, acreditando que o que ele está fazendo é defender o bem, é o bem contra o mal, cara, matar é só mais algo que é prático. Então, por mais que a gente justifique, muitas vezes, né, a legitimação se dê por questões ideológicas, é muito parte da rotina de trabalho, né? E tem as técnicas sobre, tá, então, matou? Então, como é que você justifica? Como é que o BO vai ser preenchido? Quem que carrega o kit flagrante? Onde é que fica na viatura? Quem que é o responsável? Então, é o motorista da viatura que é sempre responsável pelo kit flagrante. Então, ele não pode se afastar da viatura, porque, afinal, para poder justificar que aquilo foi legítimo, eles precisam mostrar que a vítima era um criminoso. E se a vítima não tinha droga ou arma com ela? Eles precisam, né, ter ali uma arma para plantar ou uma droga para plantar. E eles falam sobre isso com a mais absoluta naturalidade. Sobre a função de cada um numa ocorrência com resultado morte. Aí você vai entendendo que é isso. É uma forma de resolver, solucionar problemas no ambiente de trabalho. Então, como vocês podem imaginar, isso é algo que me mandou para terapia, né? À medida que eu fui ouvindo eles falarem sobre isso, eu fui entendendo que... Enfim, eu acho que eu falava de um lugar e isso acho que é muito desafiador quando a gente está fazendo pesquisa, né? Para quem está nos ouvindo, que está trabalhando com pesquisa, fazendo mestrado, doutorado, pós-graduação. Até porque eu era ativista do tema e, enfim, né? Sempre circulei muito em espaços em que falava sobre isso, convivia com mães da violência policial. Eu tinha uma coisa de pintar esse policial, que era o meu entrevistado, como um ser maligno, como alguém malvado, né? E quando você chega lá, você entende como uma pessoa comum, com aspirações, com sonhos, com família, com filhos, né? Que tá preocupado que vai sair de lá, minha pena acaba em 5 anos, o que eu vou fazer da vida? Tá estudando, né? Um virou apicultor, outro tá fazendo curso de massagem. E aí você vai entendendo que as coisas não são assim tão simples, né? Não existe o bem contra o mal. Então, um pouco também me tirar desse lugar em que eu colocava eles, porque é esse lugar que eles colocam essa molecada que eles matam, do bem contra o mal, né? E entender que é muito mais complexo do que isso. E aí, só para de repente, para finalizar, assim, tu acha que nesses 16 anos que tu tá no fórum, mas desde a graduação tu estuda segurança pública, né? E olhando, assim, para os dados no Brasil, hoje a gente vê que ainda a polícia no Brasil prende muito mal, mata muito e morre muito, né? Até saiu uma reportagem no New York Times esses dias, a minha mãe me mandou, veja a loucura, né? Que a família toda começa a meio que estudar a segurança pública junto com a gente, porque, aqui isso a minha filha estuda, não tinha nada a ver, porque era sobre suicídio de policiais nos Estados Unidos, que eles se suicidam mais do que eles morrem em confronto. E no Brasil também, né? E tu viu alguma diferença nisso em relação à violência dos policiais e a própria questão de saúde mental aparecendo mais nesses últimos anos? Sim, bom, é muito difícil dizer se essas questões de saúde mental, se elas só estavam invisibilizadas e agora a gente tem mais margem para falar sobre isso e a gente consegue coletar algum tipo de evidência. Ainda assim, os números são muito subnotificados por uma série de questões, tanto pelo tabu, que para muitas famílias é falar de suicídio, por exemplo, quanto porque muitas vezes as regras das corporações impedem que a família receba benefícios relacionados, enfim, né, à morte deles, caso tenha havido um suicídio. Então, é comum que os próprios colegas tentem, enfim, né, dizer que foi um homicídio ou tentar pintar isso de uma outra forma, porque senão a família fica desassistida.
O fato é que a gente está diante de um crescimento muito absurdo do suicídio de policiais no Brasil. E sim, hoje o suicídio mata mais do que essas situações de confronto. O que também é muito revelador de uma corporação que está doente, né? E essa corporação que historicamente não aceita mulheres, né? Acho que para contextualizar aqui para quem está nos ouvindo, em 2023 foi votado na Câmara dos Deputados as leis orgânicas da Polícia Civil e da Polícia Militar. E a versão que passa pela Câmara dos Deputados é uma versão que espelha as regras de concursos de vários estados, de várias polícias militares, com uma limitação para a incorporação de mulheres. Então, tem um teto. Sei lá, você tem 1.000 vagas para soldado, vão ser 10% para mulheres. E se tiver mais do que 100 mulheres que tiverem nota para passar no concurso, elas não vão ser aprovadas porque o teto é 10%. Então, isso é um mecanismo que muitas polícias militares utilizavam há décadas como uma forma de excluir mulheres, que nos diz muito também dessa corporação, né? Uma corporação que não reconhece mulher como um par, uma carreira no serviço público, que não entende que a mulher pode ser um par. Quais são as habilidades que estão por trás do que se espera desse policial? Que habilidades são essas que as mulheres não têm? Estão muito pautado por uma ideia de virilidade, força física. E quando a gente olha o trabalho do policial, a maior parte do trabalho do policial se resume basicamente a mediação de conflitos. Patrulhamento, mediação de conflitos. O policial faz parto, o policial resolve briga de vizinho. Tira gato da árvore. Exato. Briga de trânsito. Então, o trabalho da polícia é basicamente essa interação com a população. E a versão que passa no Congresso em 2023 é uma versão que tem um limite de 10% para mulheres nessas carreiras. E isso vai ser vetado pelo presidente Lula. Então, na verdade, isso só caiu em 2024 com o veto presidencial. Então, só a partir de 2024 que a gente tem todas as corporações policiais militares tendo que ter vagas abertas para as mulheres, sem uma limitação. Algumas já faziam isso, outras não. Mas eu acho que isso nos diz muito sobre essa corporação que está doente, que acumula índices de suicídio maiores do que situações de confronto, que se recusa a falar sobre isso, porque falar sobre saúde mental é mostrar uma fragilidade. Então, não falamos sobre isso. É reconhecer que parte dessa violência decorre também desses transtornos mentais. E quem trabalha nesse meio sabe que são corporações que estão doentes e cujas famílias adoecem junto. Primeiro porque a família vive a segurança, vive o trabalho desse policial. Então, é muito difícil esse policial voltar para casa e ele fez o atendimento de uma criança que foi vítima de abuso sexual. Cara, você não deixa isso para fora. Quando você volta para casa, você volta... E aí, acumula índices de alcoolismo, de dependência química, começa a ter violência doméstica. Violência doméstica em famílias de policiais são muito frequentes. A gente tem alguns estados que fazem esse controle. Distrito Federal, por exemplo, é uma unidade da federação que contabiliza os feminicídios de autoria de policiais. E tem anos que tem mais feminicídios de autoria de policial do que de cidadão comum no DF. Então, e tudo isso remete a essa discussão que a gente está fazendo aqui sobre masculinidade, Que ideia de ser homem, ser macho é essa, em que bater é a única forma de você solucionar conflitos, em que matar é a única forma de você superar o crime e a violência. E que acaba atingindo as próprias corporações, Então, é isso. Eu diria que hoje são corporações doentes, mas que estão mais abertas ao diálogo do que estavam há 16 anos, ou há 10, ou há 5. Então, se tem algo bom para a gente, para olhar para o copo meio cheio, hoje a gente tem, inclusive, muitos bons quadros dentro das próprias forças policiais, de psicólogos, assistentes sociais, pessoas que estão pensando programas de saúde mental para esses profissionais. Mas é isso, enquanto a gente tiver comandante dizendo que homem que chora é fraco, que homem que vai fazer terapia é fraco, que policial de verdade é aquele policial que não mostra nenhum tipo de vulnerabilidade e que aperta o gatilho, aí é muito difícil lutar contra isso. Bom, Samira, mudando um pouco de assunto, um dado que nos chamou muita atenção, Mari, foi o número alarmante de estupro de vulnerável que vocês apresentaram no ano passado no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, outra importante contribuição do Fórum para a transparência das informações relacionadas à segurança pública.
O dado apresentado por vocês, que inclusive foi um tema de publicação na nossa página do NEG no dia 18 de maio, que é o Dia Nacional contra o Abuso e a Exploração Infantil, foi que 61,6% dos casos, as vítimas de estupro de vulnerável têm até 13 anos de idade e os agressores são em 64% dos casos, são familiares dessas crianças. O que isso fala da nossa sociedade e do nosso país? Forte, né? Esses dados, né? Péssimo. Você imagina, Bruna, que a Isso gente... que tem, imagino que não tem. Então, eu ia começar por aí. Esses números que a gente divulga são os casos que chegam até a polícia e você tem um boletim de ocorrência produzido. Aí o que a gente faz? A gente coleta todos os BOs de estupro de vulnerável, com todas as polícias, sistematiza tudo isso numa base de dados e analisa para entender qual que é o perfil, quais são as cidades em que isso acontece com mais frequência, qual que é o perfil do autor, qual que é o perfil da vítima, o horário em que isso ocorre. E quando a gente começou a fazer esse levantamento dos microdados de estupro, acho que a primeira coisa que nos surpreendeu foi o perfil, né? 6 em cada 10 são crianças, meninos e meninas de no máximo 13 anos. E para quem acha que assim, são meninas no início da puberdade, gente, é muita gente de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 13. Então, assim, mas é muita gente mesmo. Então, acho que a primeira reação é a gente patologizar, né? Pedofilia, que é um outro problema, porque pedofilia é um transtorno mental que tem lá na Classificação Internacional de Doenças. E no momento em que você assume que todo abuso sexual contra a criança é pedofilia, você está assumindo que o autor, ele é doente e que ele vai precisar, então, ter um tratamento médico e não vai poder cumprir pena, ou enfim, vai ter uma pena diferente, porque afinal é um problema de saúde. Só que a gente tem pouquíssimos dados sobre isso, tá? Infelizmente. Mas os poucos dados que existem mostram que fica entre 6% e 8% o número de pedófilos, o número de casos que decorrem de transtornos relacionados à pedofilia. Ou seja, não é sobre uma pessoa que tem uma doença mental. É sobre homens, normalmente familiares, padrastos, pais, avós, tios, primos, que entendem que têm direito, que têm o poder de violar uma criança, porque assim eles querem. É sobre isso, é sobre poder, não é sobre doença na maior parte das vezes, né? O que, de novo, nos fala sobre um tipo de masculinidade muito, muito ruim, muito... É até difícil categorizar, né? Porque a gente precisa dos homens nessa conversa, né? Então, acho que é importante a gente dizer isso. A gente está falando de homens autores de violência. São sempre os homens os autores de violência. E se a gente não tiver os homens discutindo com a gente como romper com esse ciclo, com esse padrão e transformar esses comportamentos, a gente não vai ter uma masculinidade que seja uma masculinidade mais saudável. E ninguém aqui quer criar um filho para que ele seja estuprador amanhã. Né? E nem quer criar uma filha para que ela seja vítima de uma violência sexual amanhã. Então, a gente precisa debater como é que a gente rompe com esses padrões. Nesse caso, especificamente, acho que as grandes... o grande choque é sempre... A maior parte das vítimas são crianças, né? Então, é isso. 6 em cada 10 vítimas de estupro no Brasil são crianças, né? Então, por isso que a gente fala de estupro de vulnerável. São crianças de 0 a 13 anos. Meninas e meninos. Para os meninos, o auge se dá aos 7 anos e para as meninas entre os 11 e os 13. Mas também com uma distribuição que acontece em todas as faixas etárias. E o que é mais grave aí, Bruna, quando a gente fala desse tipo de violência? A gente está falando do caso que chegou na polícia. E a gente está falando que os autores normalmente são parentes, né? Tem uma relação muito próxima de poder, às vezes residem na mesma casa que essa criança. Então, é muito raro em que essa violência seja notificada após a primeira ocorrência. A gente está falando que isso chega numa delegacia de polícia e, às vezes, isso já aconteceu por anos. Muitas vezes a menina aparece grávida com 12 anos. E aí vai ter um boletim de ocorrência porque ela está grávida e quer tentar fazer a família resolve que ela vai fazer um aborto legal. Né? E aí, quando você registra o estupro, então você vai ter direito, em tese, deveria ter direito ao abortamento legal. Sem o boletim de ocorrência, que não é obrigatório para fazer o abortamento legal. Mas nem com o boletim de ocorrência, hoje, meninas e mulheres que acabam engravidando em decorrência de um estupro, por exemplo, em São Paulo, conseguem. Isso a gente sabe que em vários estados está assim.
mas em São Paulo, os hospitais de referência, tanto da prefeitura quanto do estado, que faziam o abortamento legal, têm se recusado a fazer, e é comum que essas vítimas ou tenham que, muitas vezes, meninas de 12, 13 anos que têm que parir uma criança que é fruto de um estupro, elas mesmas, crianças, ou viajar para um outro estado para conseguir o abortamento legal, porque também não vamos nos enganar, né? Mulheres que têm renda, elas vão numa clínica e pagam particular para fazer um aborto. Então, a gente está falando de meninas, de novo, tem CEP, tem cor, tem classe social. A gente está falando de meninas pobres, pretas, periféricas, que são abusadas dentro de casa. O abuso só acontece com elas? Não. A violência baseada em gênero contra meninas e mulheres, ela é muito democrática nesse sentido. Ela atinge meninas de todas as classes sociais, de todas as cores. Mas a forma como cada família vai lidar com isso é muito diferente. Porque se é uma família que tem recursos financeiros, vai tentar afastar o agressor da criança por conta própria. Muitas vezes nem quer denunciar, então não vai numa delegacia, porque já pensou se o pai vai preso, o avô vai preso? Gente, isso é um tabu, a gente falar que a violência que atinge crianças no Brasil é uma violência que vem da família. A gente está invertendo toda a lógica que, enfim, católica, cristã, sobre a qual a nossa identidade foi forjada. Né? Que a família seria um lugar de cuidado, né? Um lugar de cuidado, de proteção. Aí, quando a gente fala da violência contra as crianças, ela acontece no âmbito familiar. Contra as mulheres, ela acontece no âmbito familiar. Né? Seja ela sexual, os maus tratos, a agressão física em decorrência de violência doméstica. A gente está sempre falando que a família é essa fonte. De novo, isso é novo no Brasil? Isso não é novo. Hoje a gente consegue medir. Mas o que eu acho que é novo é a gente colocar isso em debate, resistindo a uma lógica política que a gente vivencia há alguns anos, não só neste país, mas em vários outros, em que falar de gênero foi demonizado. Então, assim, como é que a gente vai ensinar para uma criança de 4 anos que ninguém pode tocar nas regiões íntimas dela, que não seja a mamãe, a vovó quando está dando banho, para que ela entenda que ela não pode ser tocada? Porque, veja, você compreender que você foi vítima de uma violência sexual passa por você reconhecer aquilo enquanto uma forma de violência. Uma criança de 4, 5, 6 anos, ela não sabe que aquilo é uma violência. E o abusador, ele normalmente constrói aquilo como criando uma noção de afeto. Ele vai falar para a criança que aquela é uma forma de ser carinhoso, que é um segredo só dela e do titio. Então, eles vão manipulando, né? É um jogo de poder. Ele sabe que ele vai conseguir manipular a criança. Vai muitas vezes ameaçando, olha, vou machucar sua mãe se você contar, ou você nunca mais vai ver seus irmãos se você contar para alguém. E essa criança fica completamente refém e vulnerável. Então, educação sexual é fundamental para a gente romper com esse ciclo que todo ano a gente traz uma nova notícia falando de um novo recorde de casos de abuso sexual infantil dentro de casa. Então, a gente precisa falar de educação sexual. Mas falar sobre isso é falar sobre gênero. E aí a gente tem todo um campo ultraconservador que quer preservar a família a qualquer custo e que veta, né, escola sem partido, ideologia de gênero, esse monte de bobagem, mas que, enfim, hoje nos Estados Unidos, vamos pensar, né, um debate político que interditou qualquer discussão sobre diversidade, sobre gênero, sobre equidade. Então, é um risco para a gente aqui também. A gente discutiu muito isso quando a gente fez a publicação, né, no dia 18 de maio, justamente porque agora a gente vê os números, justamente pelo trabalho que vocês fazem de mostrar esses números pra gente, mas o que eu mais gostei de te ouvir, assim, é de parar de demonizar o autor da violência sexual contra a criança, né, porque ele pode ser o nosso vizinho, ele pode ser o cara no supermercado que tá nos vendendo uma carne no açougue, ele pode ser, né, o nosso Uber, ele pode ser uma pessoa normal, é o pai de alguém, né, o avô de alguém. Então, é muito interessante porque normalmente as pessoas falam, não, é uma pessoa doente, etc. A Samira, né, mais uma vez vem dizer que não é bem assim, né, que as pesquisas indicam que não são pessoas doentes, talvez ali uma parcela muito pequena, né. Bom, é muito pesado esse tema, né, eu sempre fico muito, muito mexida. Mas, enfim, os dados recentes do Atlas que vocês publicaram agora em maio, de 2025, mostram que, apesar da queda geral nos homicídios no Brasil, a redução da letalidade contra mulheres tem sido mais lenta e, em alguns contextos, até estagnou.
Aí, vocês dizem o seguinte, em 2023, mais de 3.900 mulheres foram assassinadas, com destaque para os altos índices na região amazônica e o persistente padrão de vitimização de mulheres negras, que representaram 68% das vítimas. Ao mesmo tempo, a violência doméstica segue como o principal contexto dessa letalidade, com a casa, que a Bruna mesmo falou que deveria ser o espaço de acolhimento e segurança, como o espaço mais perigoso para as mulheres. Diante desse cenário, né, Samira, como é que tu enxerga os limites das atuais políticas de segurança pública para responder à complexidade da violência contra as mulheres no Brasil, especialmente em territórios mais vulnerabilizados, e a partir da tua experiência com dados e também com formulação de políticas públicas, né, o que ainda falta para que essa agenda se torne, de fato, uma prioridade institucional no tema da segurança pública? Que falta a violência baseada em gênero entrar no orçamento das políticas de segurança. Ela é um tema que surge em campanha. E todo político, não importa de qual partido seja, ele vai dizer que ele, enfim, né, que ele está muito preocupado com a violência contra meninas e mulheres, que isso é um problema, que a violência doméstica é um absurdo. Todo mundo vai ter discurso bonito para dizer que se preocupa com isso. Mas na hora que senta na cadeira, que tem o poder de caneta para destinar um orçamento, para você ter política pública com recursos humanos, financeiros, para dar solução para isso, são pouquíssimos os que estão dispostos a fazê-lo. Então, eu diria que o nosso maior empecilho hoje é colocar esse tema no orçamento público, porque a gente não tem política pública voltada para isso, né? De novo, fala de São Paulo, porque, né, estou em São Paulo, somos de São Paulo. O Tarcísio cortou, no ano passado, toda a verba voltada às delegacias da mulher. Praticamente toda. E se pergunta qual que é a política do Estado de São Paulo para acolher mulheres em situação de violência? É a tornozeleira eletrônica progressor, ou tem um aplicativo que ela pode acionar, né? Então, é uma tecnologia que você coloca ali, focada no agressor, quando a gente sabe que 9 em cada 10 vítimas de feminicídio no Brasil sequer tem um boletim de ocorrência contra o autor da violência. Então, a gente está falando que o buraco é muito mais embaixo. Porque se a gente tem, né, a gente avançou muito do ponto de vista da legislação. Mari, muito mais do que eu, né, sabe disso, é do direito. Então, depois da Lei Maria da Penha, em 2006, a gente tem uma série de avanços legais de proteção à mulher no Brasil. Então, hoje a gente tem uma legislação que é muito robusta para a proteção dessas mulheres. Mas, não obstante isso, a gente continua contabilizando. Por quê? A lógica é sempre do endurecimento no direito penal, né? Então, você cria uma pena, você tipifica um crime para dar resposta para um problema, que é um problema social, cultural, que está enraizado nos nossos padrões de relacionamento, sem conseguir mudar comportamento, porque prisão não muda comportamento, gente. Se as pessoas deixassem de cometer crimes porque elas podem ser presas, né, a gente não teria a população carcerária que a gente tem. Então, o homem não vai deixar de bater na mulher porque ele pode eventualmente ser preso porque ele bateu na mulher. Ele não vai deixar de matá-la porque ele pode ser preso. Ele sabe que ele pode ser preso por isso. E ele está disposto a ser preso, ainda assim, porque ele quer, enfim, porque ele vai honrar. Como assim ela decidiu se separar dele, né? Então, eu acho que o nosso maior desafio do ponto de vista de política é fazer com que isso entre de fato, isso não entra na agenda de segurança pública, isso entra normalmente na agenda de alguma secretaria, um ministério muito pequeno, que vai ter uma pauta de gênero, que dentro da pauta de gênero vai ter lá empreendedorismo feminino, vai ter segurança dessas mulheres, você vai ter várias áreas voltadas para as mulheres. E aí, então, você vai ter lá alguma coisinha voltada à violência. E veja que coisa maluca, né? Hoje a gente tem, quando a gente coleta os dados do anuário, um dos principais motivos de acionamento do 190, que é o número de emergência das polícias, em todas as polícias do Brasil praticamente, é violência doméstica. Então isso é algo que mobiliza muito o policial que está na ponta. Ele tem que fazer o atendimento. Delegacias de polícia, idem, né? Quem vai numa delegacia sabe, né? E não precisa ser uma delegacia da mulher, uma delegacia especializada, que com frequência acontece em casos de violência doméstica e isso chega nessa delegacia. Nós, mulheres, somos mais da metade da população, mas a gente não consegue convencer governos de que a nossa proteção deveria ser uma prioridade.
E aí o máximo que a gente consegue é isso, é uma tornozeleira pro agressor. Porque tudo bem, porque a questão é sempre esse, né? O olhar pro agressor. E claro, o agressor vai ter que ser preso, ele bateu, ele tem que ser punido? Tem que ser punido, mas como é que a gente acolhe essas mulheres? Então, você falava, por exemplo, dos dados na Amazônia, né? O maior taxa de homicídios de mulheres, assim, disparado foi em Roraima. E a gente tem uma maior vulnerabilidade de mulheres negras, né? De novo, né? Tem CEP, tem gênero, tem cor. Então, mulheres negras são sempre muito mais vulneráveis, porque para elas é muito mais difícil sair do ciclo da violência. A gente está falando de violências que começam muitas vezes como uma violência verbal, uma violência psicológica e vão escalando. Não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Mulheres brancas, classe média, com renda superior, elas têm mais um instrumental para sair de uma situação como essa, que muitas vezes mulheres que não têm autonomia financeira, que têm filhos, que estão em uma situação de vulnerabilidade socioeconômica e racial, não conseguem. E aí, acho que vale a gente falar uma coisa aqui, que é... Quando a gente fala de violência doméstica e essa vitimização de mulheres por conta da violência doméstica, é muito comum que as pessoas pensem que quando a mulher sair do ciclo da violência é quando ela se separa. Porque, afinal, né, ela está rompendo uma relação afetiva com um agressor. Só que, normalmente, é aí que a gente tem a escalada da violência e essa mulher acaba sendo vítima de um feminicídio. Então, acho que é importante também a gente falar sobre isso de forma aberta, porque a gente fala o tempo todo para essa mulher, denuncie, se separa. Quantas vezes a gente já não escutou, eu já não escutei de policiais, mas essa daí é mulher de malandro, ela gosta de apanhar, porque ela continua apanhando e continua voltando com esse cara. A gente precisa entender que romper com esse ciclo é quando ela fica mais vulnerável. E a gente tem uma pesquisa que a gente divulgou em março desse ano, que chama Visível e Invisível, que a gente mostra que pode ser até 9 vezes superior à vitimização de mulheres divorciadas em agressões em decorrência do parceiro ou ex-parceiro íntimo, do que uma mulher que está casada. Então, o risco dela aumenta exponencialmente. Basta a gente olhar para o que é notícia, abre qualquer jornal e vê uma notícia de feminicídio. O agressor não aceitava o rompimento da relação, a mulher voltou a se relacionar com outra pessoa e ele não aceitava que ela estava se relacionando com outra pessoa. O mote é sempre esse. Um homem que entende que a mulher é sua propriedade e no momento em que ela resolve romper com esse padrão, a reação é violenta. E ele vai lá e tira a vida dela. No caso da Amazônia, que é onde a gente tem hoje os maiores taxas de todas as formas de violência baseada em gênero, a gente tem acho que 2 desafios extras. O primeiro, uma população indígena muito significativa, que muitas vezes fica invisibilizada na estatística porque entra como parda. Então, a gente não consegue olhar para essa mulher. E 2, tem um desafio geográfico mesmo, né? Porque uma mulher que sofre violência no Marajó, dependendo de onde ela está no Marajó, a polícia do Pará só vai conseguir chegar depois de ir para Macapá, de avião, e pegar um barco e rodar 12 horas para chegar na ilha que ela está em Marajó, para atendê-la. Então, acho que esses causos sempre ajudam, né, a ilustrar. Eu estava, no início desse ano, na fronteira, na Tríplice Fronteira, em Tabatinga, que é no Amazonas, que faz fronteira com Colômbia e Peru. E quando eu estava lá, surgiu uma ocorrência, um cacique de uma aldeia ligou pro comandante do batalhão, pedindo ajuda porque eles tinham um caso de uma criança que tinha sido estuprada dentro da aldeia. E foi uma coisa que me marcou muito, porque criança mobiliza muito, né? Esses profissionais que atuam na ponta. Não, a gente precisa ir lá, precisa socorrer. E eram 6 horas de barco e eles não tinham combustível para ir. E eles não foram. E aí a gente entende que muitas vezes as decisões também elas são tomadas, né, a situação se impõe. Então, a gente pensar que uma criança de 6 anos sofre um abuso sexual e não tem um apoio do Estado, porque o Estado não tinha combustível para ir até ela, porque tinha que se deslocar por 6 horas de barco. Porque quando a gente está falando de Amazônia, gente, boa parte das cidades é isso. Então, é muito cruel que isso não seja uma pauta priorizada, porque os índices são alarmantes e mesmo assim não comove, né? Sendo que são prioridade absoluta das políticas públicas e sociais, né? Sim, fora claro, isso, são, crianças, né? Sim. Ai, bom, eu ficaria mais 2 horas te ouvindo, eu sempre gosto E eu falo demais, muito. né, gente? Imagina. Eu brinquei hoje que eu já tô com o carisma de uma couve-flor, né? Eu fiquei, sei lá,
quase 20 horas viajando, eu tô cansada, mas tá muito legal. Desculpa, Não, eu falo quando demais, eu sei. quando tu foi na minha sala também, Realidade Brasileira, meus alunos amaram, ficaram muito felizes, enfim. Bom, só tenho a te agradecer, Samira. Queria saber se tu quer fazer alguma consideração para o público que está nos ouvindo. Bom, eu acho que, bom, já que provavelmente parte desse público não é necessariamente letrado no assunto da segurança ou de justiça, que tá curioso ou interessado com alguns dos temas que a gente está abordando aqui, acho que deixar algumas mensagens, né? Acho que vou retomar a discussão sobre o homem. Então, homens, meninos que estão nos escutando ou assistindo, juntem-se a essa luta. Né? A gente precisa de vocês, então ninguém está aqui querendo demonizar homens ou dizer que homens não prestam, mas reconhecer que se a gente tem um problema com essa masculinidade que incentiva a violência como um mecanismo de resolução de conflitos, são justamente vocês que vão poder nos ajudar a romper com esses padrões. Né? A gente não teve sucesso nisso até hoje, porque historicamente foi uma luta só das mulheres. Então a gente precisa dos homens junto. E dois, gestores que estão nos escutando, né? Estamos no INSPER, estamos nesta casa em que tem tantas lideranças do mundo da política que passam por aqui, seja como alunos, ou palestrantes, ou professores. Lembrem da mulher no orçamento. E lembrem da mulher no orçamento em diferentes situações. Né? É importante que a mulher tenha um programa de transferência de renda, né? Mas dizer que isso é uma política para as mulheres, não é. Né? O benefício vai para a mulher, porque a mulher é que vai cuidar da família, porque o homem vai gastar no jogo ou na pinga. Então, a gente precisa ter políticas de acolhimento. Né? Políticas de acolhimento para essa mulher que sofreu violência doméstica, para essa criança que sofreu violência sexual, porque, enfim, a gente nem sabe o que acontece com elas, né? Samira, só te agradecer, agradecer a todo mundo que está nos acompanhando hoje. O objetivo foi falar, né, como o gênero atravessa de diversas formas o sistema de segurança pública. Enfim, e te agradecer pelo trabalho hercúleo que vocês fazem no fórum. Eu, como pesquisadora na área, sem os dados de vocês, seria impossível fazer pesquisa nessa área no Brasil e seria impossível falar sobre violência para os meus alunos, porque eu uso todos os dados sempre, tanto do anuário quanto do Atlas, e mostro para eles né, de alguma forma, como é que a gente pode usar o direito para transformar esse cenário. Obrigada de verdade, Samira. Muito obrigada, Samira. Nós agradecemos vocês que nos acompanharam e eu faço um convite para vocês nos seguirem nas redes sociais, através do QR Code que está disponível na tela e através do e-mail estudos.genero@insper.edu.br. Até o próximo episódio.